Eu estava dobrando roupa no quarto quando meu marido apareceu na porta com aquela expressão que eu conheço de 13 anos de casamento. Não é a expressão de quando ele quer me contar algo bom. É a expressão de quem já tomou uma decisão e está calculando qual o melhor ângulo para me apresentar ela como se fosse uma pergunta. Fiquei dobrando a camiseta que estava na minha mão. Aprendi que parar o que estou fazendo sinaliza que estou me preparando para receber um impacto, e eu não queria que ele soubesse que já estava me preparando, mesmo quando estava. A Letícia se separou, ele disse. Letícia é a irmã mais nova dele. Tem 37 anos, mora num apartamento de 3 quartos no bairro vizinho com a filha adolescente, e é o tipo de pessoa que transforma qualquer espaço que ocupa numa extensão da própria vida, com as coisas dela espalhadas, os horários dela impressos em cima dos horários dos outros, a presença dela preenchendo os cantos como água que encontra o nível. Não é maldade, nunca foi maldade. É que ela cresceu sendo a mais nova, a que chorava e os outros corriam, a que sempre teve alguém para absorver o que ela não conseguia absorver sozinha. Coloquei a camiseta dobrada na pilha, peguei a próxima. Quando? Semana passada. O Marcos saiu de casa. Ela está com a Giovana. Giovana é a filha dela. Tem 16 anos, cabelo comprido que ela prende de um jeito diferente todo dia, fone de ouvido que raramente sai dos ouvidos, e aquele jeito de adolescente de ocupar o sofá inteiro mesmo quando está sozinha nele. Dobrei mais devagar. E o apartamento deles? Meu marido encostou no batente da porta. Ele passou a mão no pescoço, que é o gesto que ele faz quando está chegando na parte que não quer dizer. O Marcos pagava o aluguel. Contrato no nome dele. Ela tem até o fim do mês para sair. Parei de dobrar. Olhei para ele. Ele olhou para a janela. Você já disse alguma coisa para ela? Eu disse. Não foi pergunta. Ele ficou em silêncio 1 segundo a mais do que devia. Disse que a gente provavelmente teria condições de ajudar por um tempo, enquanto ela se organiza. Provavelmente teria condições de ajudar. Larguei a roupa em cima da cama, fui até a janela, fiquei olhando para a rua lá embaixo. Era uma terça à tarde, o sol ainda estava alto, o tipo de tarde que não deveria ter peso nenhum, mas estava ficando mais pesada a cada palavra. Tenho 40 anos, tenho um filho de 11, uma casa de 3 quartos que a gente levou anos para comprar, e um trabalho como analista financeira num escritório que me exige concentração, prazos e a capacidade de separar o que é urgente do que é só barulho. A nossa casa tem uma lógica, tem horários de dormir, tem uma cozinha que eu organizo do jeito que funciona para mim, tem um quarto de hóspedes que é também onde eu guardo os meus documentos, as minhas pastas de trabalho, a caixinha de madeira que era da minha avó. Tem um ritmo que eu e meu marido construímos conversando e ajustando, peça por peça, ao longo de anos. E agora esse ritmo estava prestes a receber 2 pessoas que ninguém me perguntou se eu queria receber. Por quanto tempo, eu disse sem me virar. Ele achou que 1 semana seriam suficientes para ela se organizar, talvez 1 mês. Virei. Meu marido estava me olhando com aquela expressão de quem está torcendo para eu não fazer a pergunta certa. Eu fiz. Você disse que a gente provavelmente teria condições antes de me perguntar se eu queria ter condições. Ele abriu a boca. Fechou. Ela é minha irmã, Fernanda. Eu sei quem ela é. O que estou perguntando é se alguém considerou que essa é a minha casa também antes de oferecer ela como solução. Ele ficou em silêncio. Eu conheço esse silêncio. É o silêncio de quem sabe que a mulher tem razão, mas está esperando que ela canse de ter razão antes que ele precise concordar em voz alta. Fui para a cozinha. Não bato porta. Não porque não queira, mas porque bater porta é entregar o que você está sentindo antes de terminar de entender o que está sentindo, e eu precisava terminar de entender primeiro. Esquentei água para um chá. Fiquei olhando para a chaleira como se ela fosse me dar uma resposta. 1 mês. Eu e a Letícia num espaço que a gente sempre dividiu em doses pequenas, visitas de fim de semana, jantares com hora para acabar, a Giovana usando o banheiro que o meu filho usa de manhã, a cozinha com 2 lógicas tentando coexistir. O quarto de hóspedes, que é o único espaço da casa onde eu consigo trabalhar quando preciso levar coisa do escritório para casa, cedido para quem vai dormir lá sem saber que aquele espaço tem um outro uso que não é só cama. Peguei o celular. Liguei para minha amiga Cláudia. Cláudia tem 43 anos, é advogada, tem 2 filhos adultos e é a pessoa mais direta que eu conheço. Quando você termina de contar alguma coisa para ela,
Ela não pergunta como você se sente. Ela pergunta, o que você vai fazer? Contei tudo. Ela ficou em silêncio por uns 4 segundos. Você vai deixar? Ainda estou pensando. Fernanda. Ela disse meu nome do jeito que diz quando quer que eu preste atenção em mim mesma. Você sabe o que acontece quando você aceita sem colocar as condições na mesa desde o começo? Eu sabia. Tinha visto acontecer com minha vizinha quando aceitou a sogra por 1 mês e a sogra ficou 8. Tinha visto acontecer com minha prima quando deixou a cunhada entrar sem regras e 2 meses depois não reconhecia mais a própria rotina. O provisório se instala. Cria raiz antes que você perceba. E aí arrancar dói em todo mundo. Dorme com isso, eu disse. Dorme, ela disse. Mas não acorda diferente do que você é. Desliguei. Fiquei olhando para o teto do quarto. O ventilador girava. Lá fora, uma criança gritava de brincadeira na rua. Fiquei pensando na Letícia. No fundo, eu não tenho nada contra ela como pessoa. Ela é engraçada, é presente com o meu filho. É o tipo de pessoa que manda mensagem para saber se você está bem, sem precisar de nada em troca. O problema nunca foi quem ela é. O problema é que quando ela entra num espaço, ela expande até onde o espaço deixar. E se o espaço não tiver limites claros, ela expande além, não por malícia, mas porque nunca aprendeu que o limite existe mesmo quando ninguém ergue a voz. Na manhã seguinte, depois de levar meu filho para a escola, passei pela padaria do bairro com tempo. Pedi um café, sentei numa mesa do lado da janela, abri o bloco de notas do celular. Comecei a escrever o que era fixo, o que era variável, o que precisava de atenção antes que elas chegassem. No intervalo do almoço, liguei para minha irmã Beatriz. Beatriz tem 35 anos, mora do outro lado da cidade, é professora e é a pessoa que, quando eu preciso de ajuda, não pergunta se eu preciso. Ela pergunta qual dia e qual horário. Contei tudo. Ela ficou quieta por um momento. O que você está planejando fazer? Eu contei o que estava planejando. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Posso pegar o Davi nas segundas e quartas à tarde? Só se você puder de verdade. Ele é meu sobrinho. Manda o horário. Voltei para o trabalho com a cabeça mais organizada. À tarde, com 20 minutos entre uma reunião e outra, abri o site de uma escola de pilates perto de casa. Eles tinham aulas nas segundas e quartas, das 19h às 20h15. Me matriculei, paguei 1 mês adiantado. Se eu fosse ter menos silêncio dentro de casa, eu precisava garantir silêncio em outro lugar. A segunda coisa foi reorganizar mentalmente o quarto de hóspedes. A cama ia ficar, o guarda-roupa ia ficar, mas a mesa pequena onde fico com meu computador nos fins de semana, as pastas, a caixinha da minha avó, essas coisas iam para o nosso quarto antes que a Letícia chegasse, não como protesto, como prevenção. A terceira coisa foi mandar mensagem para o grupo das minhas amigas de faculdade, que existe há 12 anos, mas que a gente usa de verdade só quando precisa. Perguntei se ainda estava de pé o combinado do cinema que a gente ficava adiando fazia 3 meses. 4 responderam em menos de 5 minutos. Quando busquei meu filho na escola, ele me perguntou se a tia Letícia e a Giovana iam mesmo morar com a gente. Como você sabe disso? Eu disse. Papai me contou. Respirei fundo. Então meu marido tinha contado para o meu filho antes de terminar de resolver com a minha participação. Guardei esse dado para mais tarde. Por um tempo, eu disse, mas a nossa rotina continua a mesma. Ele assentiu. Voltou a olhar pela janela do carro. Depois perguntou, a Giovana vai dividir o banheiro comigo? É possível. Por quê? Ela demora muito. Tratei de uma coisa de cada vez. Naquela noite, depois que meu filho foi dormir, me sentei na sala com meu marido e disse, preciso te contar algumas coisas antes da Letícia chegar. Ele colocou o celular na mesa. Me olhou. Respirei fundo. Não de nervosismo. Do tipo de respiração de quem sabe o que vai dizer e só precisa de 1 segundo para dizer direito. A Letícia é bem-vinda aqui. Disse isso de verdade. Mas eu preciso que algumas coisas fiquem claras antes que ela chegue. Meu marido ficou quieto. Continuei. Primeiro, o quarto de hóspedes é o quarto dela, mas amanhã eu vou mover minha mesa, minhas pastas e as minhas coisas pessoais para cá. Se eu precisar trabalhar de casa, eu uso a mesa da sala.
Mas eu preciso que ela saiba que aquele espaço tem uma função além de ser quarto e que eu posso precisar dele às vezes. Você conversa com ela sobre isso antes de ela chegar. Meu marido abriu a boca, eu continuei. Segundo, a rotina do Davi não muda. Horário de dormir, alimentação e tempo de tela. Não quero que a Letícia ou a Giovana, sem querer, comecem a abrir exceções porque são visita e querem agradar. Você fala com ela sobre isso. Ele estava me olhando com a expressão de quem está procurando onde está a briga nessa conversa e não está encontrando. Tem mais uma coisa. Me matriculei num Pilates. Segundas e quartas à noite. A Beatriz pega o Davi nesses dias. Isso não é pedido de permissão, é aviso. Quando você fez tudo isso? Hoje. Mas você disse que ia pensar. Pensei. Isso é o resultado. Ele ficou em silêncio por um momento. Por que você não me contou enquanto estava organizando? Deixei a pergunta ficar no ar. Por que você não me contou antes de oferecer a nossa casa? Ele olhou para o chão. Você dispôs do meu espaço sem me perguntar. Eu organizei o que precisava para manter o equilíbrio daqui. Me parece proporcional. Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse: Você vai falar com a Letícia sobre essas condições? Algumas sim, quando for o momento certo. Outras você fala. Você é o irmão dela. Certas coisas saem melhor da sua boca do que da minha. Ele não respondeu logo. Depois assentiu devagar, do tipo de assentir que significa que a pessoa entendeu mais do que o que foi dito. Fui pro quarto. Dormi bem. A Letícia chegou numa quinta à tarde com a Giovana, 2 malas grandes, 3 sacolas de plástico, com coisas da cozinha que ela não quis deixar para trás, e aquele sorriso largo de quem está tentando demonstrar que está bem quando ainda não está. Os olhos dela tinham aquela cor de quem chorou bastante nos últimos dias e estava descansando entre um choro e outro. Meu filho foi correndo abraçar a tia. A Giovana e ele se cumprimentaram com aquela cerimônia de quem não se vê faz tempo, mas se conhece de sempre. Mostrei o quarto, onde ficava o banheiro que elas iam compartilhar com o Davi de manhã, o espaço no armário da área de serviço. Disse que o café da manhã era às 7, que o almoço cada um resolvia no próprio horário durante a semana e que jantar a gente tentava comer junto quando dava. Obrigada, Fernanda, a Letícia disse. Sério, eu sei que não é pouca coisa. É um período, eu disse. A gente vai se organizando. Ela assentiu com aquele jeito de quem está tentando não parecer aliviada demais, para não soar como se estivesse se instalando. Os primeiros dias foram de ajuste silencioso. Eu observava, não fiscalizava. São coisas distintas. Observar é entender onde as fricções vão aparecer antes que elas apareçam. Fiscalizar é esperar para punir. Não era isso que eu queria. Na sexta de manhã, a Giovana usou o banheiro por 40 minutos antes que meu filho conseguisse entrar. Ele chegou à escola no limite do horário. Quando a Letícia desci para café, eu disse: o banheiro de manhã tem fila. Davi sai às 7h20. A partir de amanhã, ou a Giovana usa antes das 7 ou usa depois que ele sair. A Letícia olhou para mim. Claro. Desculpa. Vou falar com ela. No dia seguinte, a Giovana desceu às 6h50. Anotei aquilo. Na segunda semana, a Letícia começou a procurar emprego de verdade. Saía de manhã para entrevistas, voltava no início da tarde, ficava no quarto com o computador. Às vezes eu ouvia ela ligando para alguém com voz de quem está tentando soar mais inteira do que está. Havia algo de corajoso naquilo. Na quarta da segunda semana, cheguei em casa do trabalho e a cozinha estava diferente. Não estava suja, estava reorganizada. O armário onde fico com as especiarias tinha as coisas em posições diferentes. A gaveta dos utensílios estava com outra lógica. A Letícia tinha passado a tarde arrumando porque queria ajudar, e para ela ajudar significava organizar do jeito que faz sentido para ela. Fui até o quarto dela, bati na porta. Ela abriu com um sorriso. Reorganizei um pouco a cozinha para ficar mais funcional. Respirei fundo. Eu ouvi. Mas a cozinha já tinha uma lógica que funciona para mim. Você pode usar à vontade, mas prefiro que não mude onde as coisas ficam sem me perguntar antes. Posso não achar o que preciso quando precisar. O sorriso dela diminuiu um pouco. Ela ficou com aquela expressão de quem fez algo com boa intenção e não estava esperando esse retorno. Eu entendo. Desculpa, vou desfazer.
Não precisa desfazer tudo agora, mas da próxima vez me pergunta antes. Ela assentiu. Desci. Não havia clima ruim. Havia clareza, que é diferente de frieza. Naquela noite, meu marido me encontrou na cozinha depois do jantar. A Letícia me disse que você foi um pouco seca com ela hoje. Enxuguei as mãos no pano, olhei para ele. Fui direta. São coisas diferentes. Ele ficou me olhando. Ela reorganizou a minha cozinha sem me perguntar. Eu disse que prefiro que ela pergunte antes. Não gritei, não fiz drama, só disse o que precisava ser dito. Meu marido ficou em silêncio. Se isso gerou desconforto, o desconforto tem uma função, eu disse. Ela vai lembrar na próxima vez. Ele saiu da cozinha sem responder. Fui para a cama. Na manhã seguinte, a Letícia me ofereceu café sem cerimônia. Eu disse que queria. A gente tomou juntas à mesa enquanto meu filho comia o pão. Não havia clima ruim. A coisa tinha sido dita, entendida e já era passado. A primeira fricção de verdade aconteceu no final da segunda semana, numa terça à noite. Eu estava numa reunião online importante com um cliente de fora do estado, câmera ligada, usando o canto da sala que uso quando preciso de uma call profissional em casa. Tinha avisado na véspera. Terça à noite, das 20 às 21h30. Reunião importante. Preciso de silêncio na sala e no corredor. Às 20h40, a Giovana e 2 amigos dela entraram no apartamento sem avisar. Ela tinha convidado gente de fora sem perguntar para ninguém. Os 3 vieram pela sala rindo alto, um deles com caixa de som tocando alguma coisa, e passaram no exato momento em que eu estava apresentando uma planilha para o cliente. Levantei a mão para o cliente, pedi 1 minuto, coloquei no mudo. Me virei. A Giovana me viu e ficou branca. Não é o momento, eu disse com voz baixa e clara. Vocês precisam sair da sala agora e ficar em silêncio até eu terminar. Eles foram para o quarto da Giovana em menos de 30 segundos. A caixa de som sumiu. Voltei para a reunião. Terminei no horário. Quando a reunião acabou, fui até o quarto da Giovana e bati na porta. Ela abriu. Os amigos estavam lá ainda. Convidado precisa de autorização para subir, eu disse diretamente para ela. Não para qualquer pessoa, mas para ela. Você morava noutra casa com outras regras. Aqui, você fala comigo ou com o meu marido antes, tudo bem? Ela olhou para o chão. Tudo bem, desculpa. Voltei para a sala. Meu marido estava lá. Você foi grossa com ela. Fui direta, eu disse. Se você tivesse visto a expressão do cliente quando 3 adolescentes entraram rindo na minha reunião, talvez entendesse. Ele é a filha da minha irmã, Fernanda. Eu sei quem ela é. E ela vai aprender que a casa tem regras, não porque eu queira punir ela, mas porque ela vai morar no mundo inteiro a vida dela, e o mundo tem regras que ninguém vai suavizar por ela ser jovem. Meu marido ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, você não poderia ter esperado os amigos irem embora para falar? Pensei por um segundo, poderia. Mas ela precisa entender que o momento importa. Ela escolheu o momento dela. Eu escolhi o meu. Ele saiu da sala. Eu fui para o quarto. Dormi bem, o que surpreende sempre quando à noite teve algum atrito. Na manhã seguinte, a Giovana desceu para café mais cedo do que o normal. Ficou quieta por um momento, depois disse. Desculpa de ontem. Foi sem querer, mas foi descuidado. Agradeço você falar isso, eu disse. Aceitei a desculpa. A conversa acabou. Meu filho olhou para a gente sem entender o que tinha acontecido. Comeu o pão dele em paz. A partir da 3ª semana, alguma coisa começou a mudar na dinâmica do apartamento. Não foi um evento, foi um acúmulo de pequenos ajustes que foram se sedimentando, como areia que vai encontrando o nível. A Letícia passou a avisar quando ia cozinhar algo que usaria a cozinha por mais de meia hora. Passou a perguntar antes de reorganizar qualquer coisa, mesmo pequena. Passou a manter o banheiro como encontrava, o que na primeira semana não era o caso. A Giovana passou a mandar mensagem antes de convidar alguém. Passou a usar fone de ouvido quando estava na sala. Passou a ocupar menos espaço não porque alguém mandou, mas porque entendeu que o espaço não era dela sozinha. Nada disso veio de sermão. Veio de um limite que estava claro desde o começo e que não se moveu nenhuma vez que alguém, sem perceber, tentou empurrar. Meu marido percebeu antes de eu comentar.
Você não brigou com elas nenhuma vez, ele disse numa noite em que a gente estava na varanda depois que o Davi foi dormir. Não precisei brigar. Como você fez isso? Olhei para ele. Fui consistente. Toda vez que uma linha foi cruzada, eu disse. Não depois de 3 vezes. Não depois de engolir até transbordar. Da primeira vez. Sem drama, sem acúmulo. Só a informação de que aquilo não funcionava para mim. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você podia ter feito isso comigo também às vezes. Deixei a frase pousar. Aprendo devagar, eu disse, mas aprendo. A virada de verdade aconteceu numa sexta à noite que eu não estava esperando. Eu estava na cozinha preparando uma xícara de camomila quando a Letícia entrou, ficou encostada na geladeira, cruzou os braços com aquele gesto de quem está segurando alguma coisa faz tempo. Posso te falar uma coisa? Pode. Eu fiquei brava no começo, ela disse, com a história da cozinha, com a conversa sobre a Giovana. Fiquei achando que você era fria, que não gostava de mim do jeito que eu pensava. Fiquei olhando para ela sem responder logo. Mas fui entendendo com o tempo que não era frio, era só honesto, e eu nunca tive muito disso. Meu ex nunca dizia o que estava incomodando. A nossa casa era um acúmulo de coisas não ditas até que não cabia mais nada, e aí explodiu. Aqui é diferente. Eu ouvi tudo antes de falar. Não tenho nada contra você, eu disse. Nunca tive, mas eu aprendi que guardar não protege ninguém. Só adia o problema e aumenta o tamanho dele quando chega. Ela ficou olhando para o chão. Acho que eu precisava de um lugar assim para entender isso. Você incomoda às vezes? Eu disse antes que ela pudesse perguntar. Às vezes. Não porque você seja uma pessoa ruim. Porque dividir espaço com alguém que não é do seu núcleo original é difícil para todo mundo, independente de quem seja essa pessoa. Mas você também tem feito a sua parte. Ela ficou em silêncio. Depois disse, baixinho, eu tenho medo de não conseguir me reerguer dessa vez. Olhei para ela. Nas outras crises eu era mais nova, sentia que tinha tempo. Agora tenho 37 anos e uma filha de 16 e não sei quanto tempo eu tenho. Deixei ela terminar. Você tem mais do que acha, eu disse. Mas só você consegue medir isso de dentro. Ela deu uma risada curta que não chegou a ser alegre, mas já não era só tristeza. Foi a primeira vez que eu vi ela rindo sem estar se esforçando para parecer bem. Fui pro quarto com minha camomila. Fiquei olhando pro teto por um momento. Havia algo de diferente naquele apartamento naquela noite. Uma leveza que não estava lá nas semanas anteriores. Na segunda semana do mês seguinte, a Letícia conseguiu uma entrevista que parecia boa. Voltou para casa diferente, com aquele andar de quem está carregando uma notícia, mas ainda não sabe se acredita nela. Como foi? Eu disse quando ela entrou. Acho que foi bem. Vou saber em 3 dias. Naqueles 3 dias, eu a vi acordando mais cedo, ficando mais quieta, mas de um jeito diferente do quieto das primeiras semanas. Era o quieto de quem está esperando e consegue esperar porque tem chão embaixo dos pés. Na quinta, ela desceu para a cozinha com o celular na mão e os olhos brilhando daquele jeito específico. Passei, ela disse. Eu parei o que estava fazendo. Que ótimo. De verdade. Começo segunda. Tem data para sair? Ela sorriu sem mágoa na pergunta porque não havia mágoa na pergunta. Preciso de umas 2 semanas para assinar um contrato novo, encontrar um lugar. Posso ficar até organizar? Pode ficar até organizar tudo direito. Ela me olhou por um segundo. Obrigada por ter me deixado ficar aqui. Eu sei que não foi fácil para você. Não foi, eu disse sem suavizar. Porque suavizar seria mentir, e eu não queria mentir. Mas também não foi impossível. E vocês fizeram a parte de vocês. Ela assentiu. Foi pro quarto ligar para a mãe delas. Ouvi a voz dela pelo corredor, mais alta, mais aliviada. Havia algo de leve naquele som. Na última semana, o apartamento foi voltando ao seu ritmo naturalmente, como casa que vai lembrando de si mesma. A Letícia saía mais cedo, voltava diferente, começou a falar sobre o novo apartamento, sobre o bairro, sobre a escola da Giovana que ficava mais perto. A Giovana começou a fazer as próprias pesquisas, a checar horários de ônibus, a ocupar menos espaço compartilhado porque sua cabeça estava mais no próximo lugar do que no atual. Meu filho fez um desenho para dar para Giovana na véspera da saída delas. Uma cena de videogame que eles tinham jogado juntos numa tarde, os 2 personagens lado a lado na tela.
Entregou com a solenidade de quem está entregando algo importante. Vou colocar na parede do quarto novo, ela disse. Pode, ele disse, mas não pode rasgar. Não vou rasgar. Na manhã da saída, a Letícia acordou cedo e fez café para todo mundo. Pão quentinho com manteiga, suco de laranja espremido na hora, aquela manteiga com sal que ela comprou semana passada sem avisar, e eu quase fui falar, mas decidi deixar porque era a última semana e era manteiga com sal, não uma reorganização da cozinha. Ficamos os 4 à mesa. O Davi comeu 2 pães. A Giovana mostrou para o celular a foto do quarto que elas iam alugar, um apartamento pequeno, mas com uma janela grande. Havia naquele café da manhã uma qualidade de coisa terminada com cuidado, não perfeita, mas honesta. Quando elas estavam saindo, com as malas no corredor e as sacolas empilhadas pelo elevador, a Letícia parou e me olhou. Você um dia me ensina como você faz isso? Faz o quê? Dizer as coisas quando incomodam, sem guardar, sem explodir, com aquela calma que parece natural, mas eu sei que não é. É prática, eu disse. É desconfortável no começo. Depois fica menos. Ela me abraçou. Um abraço de verdade, não de cortesia, do tipo que aperta do mesmo jeito que diz obrigada. Saíram. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor por um momento. O apartamento estava quieto com aquela qualidade específica de quando o espaço volta a respirar no próprio ritmo. Meu filho apareceu da sala. Mãe, posso ligar o videogame? Depois do café. Ele voltou para a sala resmungando. Fui para a cozinha. Meu marido apareceu com o cabelo ainda despenteado do sono, se encostou na pia, me olhou. Você está bem? Estou. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu não sabia que você carregava tanta coisa antes disso tudo. Virei para ele. Não é que eu carregava, é que eu não sabia que podia não carregar. Achava que ser boa esposa, boa anfitriã, boa cunhada, significava absorver o que os outros precisavam da forma que eles precisavam, sem reclamar, sem condição. Que o meu desconforto era problema meu, não problema de quem causava. Ele ficou me olhando. E agora? Ele disse. Agora eu sei que não é generosidade ceder o que não foi pedido que você cedesse. É só um hábito antigo que aprendeu a se chamar de bondade. Ele ficou em silêncio por um tempo comprido. Depois disse, você vai continuar com o Pilates depois que isso tudo passar? Sim, pelo menos uma vez por semana. Ele hesitou. Posso ir junto algum dia? Olhei para ele. 13 anos, e ele ainda consegue me surpreender quando escolhe. Pode, eu disse. Mas você vai ter que comprar um tapete. Ele deu uma risada. Uma risada de verdade, não de educação. Fui até a janela. Abri mais para entrar vento. A manhã estava clara, aquele tipo de manhã que parece lavada antes de qualquer coisa acontecer. Fiquei pensando em tudo que tinha custado chegar até aquela manhã com aquela leveza. Não só as semanas da Letícia e da Giovana, os anos antes, as vezes que eu disse que estava tudo bem quando não estava. As vezes que eu recolhi o meu espaço para todos cabermos dentro do que eu supunha ser esperado de mim, os sorrisos que dei quando não queria sorrir, as opiniões que engoli, as manhãs que comecei no limite porque nunca aprendi a proteger o que precisava ser protegido antes de chegar nele. Não virei outra pessoa. Não fiz nenhuma revolução. Só aprendi. Mais tarde do que devia, mas mais cedo do que nunca, que ocupar o espaço que é seu não agride ninguém. É só ser honesta sobre o que você precisa para continuar sendo quem você é. Tenho 40 anos, tenho um apartamento que cheira a café com manteiga com sal e tenho uma mangueira grande no jardim lá embaixo que balança quando faz vento. Tenho um filho que faz desenhos com solenidade e um marido que está aprendendo a fazer as perguntas antes de tomar as decisões. Tenho uma irmã que pergunta qual dia e qual horário, e amigas que respondem em 5 minutos com emoji de coração. Tenho um tapete de pilates que está ficando com a minha forma de tanto uso, e tenho finalmente a clareza de que cuidar de mim não é egoísmo com boa desculpa. É o único jeito que conheço de ter alguma coisa real para oferecer a quem está do lado. Na semana seguinte, o apartamento voltou ao que é nosso. Meu filho fez o trabalho da escola na mesa da sala, com a língua para fora de concentração. Meu marido ligou para Letícia, ficou 15 minutos conversando, voltou com aquela expressão leve de quem falou o que precisava falar. Me contou que ela estava bem, que o novo emprego tinha começado bem,
que a Giovanna tinha colocado o desenho do Davi na parede do quarto novo como prometido. Ela disse que você é a pessoa mais difícil e mais justa que ela já conheceu, meu marido disse. Aceitei como elogio. Naquela noite, depois que meu filho foi dormir, fiquei na varanda com um chá. O jardim lá embaixo estava quieto. Meu marido veio sentar do lado com uma água. A gente ficou em silêncio por um tempo, do tipo bom de silêncio, o que fica depois que as coisas importantes foram ditas e não precisam ser ditas de novo. Me ensina mais dessas coisas que você aprendeu, ele disse depois de um tempo. Você já sabe, eu disse. Só precisa parar de achar que o conforto de todo mundo é mais importante do que o seu. Ele ficou quieto. Depois, como se aprende uma coisa assim? Olhei para a mangueira lá embaixo. Você para de esperar que alguém te dê permissão para ser quem você já é. A gente ficou lá por mais tempo, olhando para o jardim quieto, enquanto a noite fazia o que a noite faz quando você finalmente parou de brigar com ela. Eu tinha 40 anos quando entendi, de verdade, o que significa ter um espaço que é inteiramente seu. Não estou falando de uma casa inteira, não estou falando de um apartamento ou de um endereço no registro de imóveis. Estou falando daquele cantinho específico, aquele pedaço de chão, onde você coloca as coisas que importam do jeito que elas importam. E ninguém toca, ninguém move, ninguém reorganiza, nem com a melhor das intenções do mundo. O meu cantinho era o quarto de costura. Quando nos mudamos para Belo Horizonte, o quarto menor ficou vazio por quase 2 meses. O meu marido queria transformar em depósito. Eu queria transformar em algo que eu não conseguia nomear direito, mas que sentia no jeito que eu parava na soleira, olhando para aquelas paredes brancas, com uma vontade estranha de sorrir sem motivo aparente. Até que numa tarde de sábado, eu disse a ele, esse quarto é meu. Ele me olhou com aquela expressão de quem não entende completamente, mas reconhece que não precisa entender para respeitar. Tudo bem, ele disse, e foi assim. Levei 1 mês para organizar. Não porque fosse grande, pelo contrário, era pequeno demais para ser um escritório de verdade e grande demais para ser ignorado. Tinha uma janela que dava para o quintal e lá fora havia um pé de jabuticaba que o dono anterior havia plantado e que, naquela época, eu ainda não sabia que ia me fazer companhia por tantas manhãs. Coloquei uma mesa encostada na parede lateral, uma cadeira giratória que achei num brechó do Barreiro, uma estante de madeira clara, com 3 prateleiras que o meu marido montou numa tarde de domingo, enquanto eu ficava apontando o nível para garantir que ficasse alinhado. E coloquei a máquina de costura da minha mãe. Ela não era antiga o suficiente para ser considerada vintage, nem nova o suficiente para ser funcional. Era uma Singer dos anos 80, de cor bege amarelada pelo tempo, com algumas peças que já não encaixavam direito. Eu não sabia costurar. Nunca aprendi, na verdade. A minha mãe tentou me ensinar 3 vezes e nas 3 eu me distraía no meio, e ela acabava fazendo sozinha enquanto eu assistia. Mas quando ela morreu, 2 anos antes de a gente se mudar para cá, aquela máquina foi a primeira coisa que eu pedi para trazer. Minha irmã me olhou sem entender. Você não costura, ela disse. Eu sei, eu respondi, e não precisei explicar mais nada. A máquina ficou sobre a mesa, coberta por um pano de algodão azul que a minha mãe usava para proteger tecidos finos. Do lado, eu coloquei uma caixa de madeira com a tampa arredondada, onde ela guardava linhas, agulhas, botões avulsos, 1 centímetro enrolado que devia ter décadas. Dentro da caixa tinha ainda um bilhetinho com a letra dela, escrito num papel de lista de mercado, que dizia apenas: linha preta, reposição. Uma coisa banal, cotidiana, sem nenhum valor objetivo. E ainda assim eu dobrei aquele papel com cuidado e guardei no fundo da caixa, debaixo de tudo. Aquele quarto não era um ateliê, não era um escritório criativo, era onde eu ia quando precisava de silêncio que não fosse vazio, onde eu ficava olhando para a máquina sem ligar e para o pé de jabuticaba pela janela e me sentia, de um jeito que é difícil de descrever para quem não perdeu ninguém assim, um pouco menos sozinha. Foi o meu marido quem me contou sobre a visita da sogra numa segunda-feira à noite, enquanto a gente jantava. Ele falou de um jeito que eu já aprendi a reconhecer em 12 anos de casamento. A voz um pouco mais calma do que o necessário, o olhar pousado no prato com mais atenção do que a comida merecia.
Minha mãe quer vir nos visitar. Eu mastiguei devagar. Por quanto tempo? Ela falou em 2 semanas. Eu pus o garfo na borda do prato e olhei para ele. A minha sogra morava em Governador Valadares. Tinha 68 anos. Era viúva havia 6. E desde então, havia desenvolvido o hábito de visitar os filhos em sequência, como se fosse uma rota de distribuição afetiva. Ela era uma mulher boa, a minha sogra. Eu gostava dela de verdade. Era atenciosa. Rezava antes de dormir. Fazia o melhor frango ensopado que eu já comi na vida. E tinha uma forma de olhar para as pessoas que fazia você se sentir visto de um jeito que pouca gente consegue. Mas ela também tinha um hábito que eu já havia notado nas visitas anteriores. Ela organizava. Onde ela chegava, ela arrumava. Não por maldade, não por crítica, mas por um impulso que parecia tão natural nela quanto respirar. Era a linguagem de amor dela. Ela demonstrava afeto através das mãos, através do que arrumava, do que limpava, do que reorganizava para funcionar melhor. Eu sabia disso porque havia acontecido antes. Na última visita, ela tinha passado uma manhã reorganizando a despensa enquanto eu trabalhava. Quando cheguei para o almoço, as coisas estavam diferentes, e ela estava orgulhosa, mostrando o novo sistema com um sorriso genuíno. Eu sorri de volta e não disse nada. Mas aquela despensa ficou diferente por meses, porque eu não queria parecer ingrata desfazendo o que ela tinha feito com carinho. Você já disse que tudo bem? Perguntei ao meu marido. Ela ainda não comprou a passagem, ele disse. Mas eu disse que provavelmente sim. Eu respirei fundo. Aquele provavelmente ficou ali na mesa entre a gente como um objeto que nenhum dos dois queria pegar primeiro. Olha, eu disse, fico feliz de receber sua mãe. Você sabe que eu gosto dela, mas 2 semanas é muito tempo, e eu precisava ser consultada antes, não depois. Ele assentiu. Eu sei. Desculpa. Vou acertar com ela os dias. E ela vai ficar no quarto de hóspedes, eu disse. Ele teve uma expressão que durou meio segundo a mais do que deveria. Eu entendi imediatamente. Ela perguntou sobre o quarto de costura. Eu disse, mais do que perguntei. Ele ficou quieto por um instante. Ela disse que o quarto de hóspedes é muito quente. Ele falou por fim. E que o seu quarto tem aquela janela bonita para o quintal. Não, eu disse, com simplicidade, sem drama, sem discurso. O quarto de costura é meu. Ela fica no quarto de hóspedes, ou a gente vê uma pousada aqui perto. Ele me olhou por um momento. Depois fez aquela respiração dele de quem sabe que não tem como argumentar e que também sabe que eu estou certa. Tudo bem, ele disse. Vou falar com ela. A minha sogra chegou numa quarta-feira de tarde, de ônibus executivo, porque ela nunca quis que ninguém fosse buscá-la, em lugar nenhum. Desceu com uma mala grande, uma sacola de tecido com mantimentos que ela havia trazido de lá, e aquele sorriso dela que tomava a metade do rosto. Me abraçou com força, disse que eu estava com a cara boa. Perguntou sobre a casa como quem já sabe que vai amar. Quando entrou e viu a sala, deu uma volta completa olhando para tudo com olhos brilhantes. Vocês fizeram bonito aqui, ela disse. Dá para sentir que tem cuidado. Os primeiros dias foram tranquilos. Ela acordava cedo, fazia café sem ser pedida, deixava a cozinha mais limpa do que encontrava. À noite ficávamos na sala conversando até tarde. Ela contava histórias de Valadares, da turma da igreja, de uma vizinha que havia começado a fazer bolos por encomenda e estava ganhando dinheiro de verdade. Eu ria de verdade, não aquele riso educado que a gente dá quando está tolerando uma situação. Era bom tê-la ali. Na sexta-feira, percebi que os vasos da varanda tinham sido mudados de lugar. Os 2 menores que eu havia colocado do lado esquerdo estavam agora do lado direito. Uma mudança pequena, sem lógica aparente para mim, mas que eu notei imediatamente porque sabia exatamente onde cada coisa ficava. Ok, pensei. Ela tem o jeito dela. No sábado de manhã, o suporte de temperos da cozinha havia sido reorganizado em ordem alfabética. Manjericão antes de orégano antes de páprica. Eu uso os temperos por intuição, não por ordem, então aquilo ia me atrasar toda vez que eu fosse cozinhar, mas não disse nada. Desfiz em silêncio quando ela saiu para comprar pão. Na segunda-feira trabalhei o dia inteiro em casa. A minha sogra foi ao centro com o meu marido para conhecer o mercado coberto.
Voltaram no fim da tarde, ela animada com as compras, ele carregando sacolas com aquela expressão de quem foi ao mercado para dar uma olhada e de alguma forma saiu com meio peixe salgado e 3 pacotes de biscoito de polvilho. Eu estava ainda na frente do computador finalizando um projeto. Ela bateu levemente na porta do meu escritório, perguntou se eu queria um chá. Eu disse que sim com um sorriso de gratidão. E só isso. Ela respeitou o espaço sem que eu precisasse pedir. Na terça-feira, saí para um compromisso do lado de fora. Uma reunião presencial com um cliente no Savassi que durou mais do que o esperado, e depois passei na casa de uma amiga que estava mal com uma separação recente. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde. Meu marido não havia voltado do trabalho ainda. A minha sogra estava na cozinha. Quando caminhei pelo corredor em direção ao meu quarto para deixar a bolsa, passei pela porta do quarto de costura e parei. Ela estava aberta. Eu nunca deixava aquela porta aberta quando saía. Entrei devagar. Levei alguns segundos para identificar o que era diferente, porque o corpo percebe antes da cabeça, e o que o meu corpo percebeu primeiro foi aquela sensação de quando você entra num lugar que deveria ser seu e algo não está no lugar certo, sem que você consiga nomear o quê. Depois os olhos foram se acostumando. A máquina de costura havia sido desempoeirada. Isso eu percebi pelo pano azul que a cobria, que estava dobrado diferente e colocado sobre a cadeira em vez de sobre a máquina. A estante havia sido reorganizada. Os rolos de tecido que eu guardava na prateleira de cima, embrulhados do jeito que minha mãe me ensinou, estavam agora abertos, esticados para mostrar as estampas, como numa loja. A cadeira estava em outra posição, afastada da mesa, virada levemente para a janela de um jeito que para qualquer pessoa de fora pareceria mais funcional, mas que para mim não era o jeito que eu havia colocado. E a caixa de madeira da minha mãe não estava sobre a mesa. Eu procurei com os olhos. Estava na prateleira debaixo da estante, encostada no canto direito, com a tampa levemente desalinhada, como se alguém tivesse aberto para olhar o que havia dentro e fechado sem prestar atenção no encaixe. Eu fiquei parada na soleira daquele quarto por um tempo que não consigo medir. Não era raiva, não ainda. Era algo mais fundo, mais quieto. Aquela sensação de quando alguém entra no seu espaço e você se sente estranha dentro dele, como se de repente você precisasse de permissão para ocupar um lugar que é seu. Fui até a cozinha. A minha sogra estava mexendo numa panela, de costas para mim. Quando me ouviu entrar, se virou com um sorriso. Arrumei um pouco o quartinho ali, ela disse antes que eu abrisse a boca. Estava com muito pó em cima da máquina, coitada. Abri os tecidos para arejar, ficou mais bonito assim, dá para ver as estampas. E coloquei aquela caixinha na prateleira porque sobre a mesa estava ocupando espaço. Eu a olhei. Ela olhou de volta com a expressão de quem espera um obrigada. Eu vi, eu disse. E fui para o quarto trocar de roupa. Sentei na borda da cama por alguns minutos. Ouvi a voz da minha sogra na cozinha cantarolando alguma coisa, o barulho da tampa da panela sendo levantada e posta de volta, o portão da rua abrindo e os passos do meu marido no corredor. Respirei devagar. Eu não queria reagir no calor do momento. Já havia feito isso em outras situações da vida e sabia exatamente como terminava. Eu dizia algo que não era exatamente o que eu sentia, a outra pessoa ficava na defensiva, a conversa saía dos trilhos, e no fim ninguém entendia nada direito. Fui ao banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por um momento. Você tem 40 anos, eu pensei. Você sabe conversar, mas não era o momento certo ainda. Tinha muita coisa dentro de mim que precisava assentar antes de virar palavra. Naquela noite, depois do jantar, enquanto a minha sogra assistia a uma novela na sala, chamei o meu marido para o quarto. Fechei a porta e sentei na cama. Ele ficou perto do armário com aquela postura de quem já sabe o que vem e está se preparando. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele suspirou. Ela perguntou se podia arrumar um pouco ali. Eu disse que era o seu espaço e que achava melhor você chegar primeiro. E mesmo assim, ela entrou, eu disse. Ele ficou quieto por um segundo. Ela disse que ia só dar uma olhadinha. E quando eu percebi, ela já estava lá dentro há um tempo e eu não quis fazer uma cena na frente dela. Eu o olhei com calma.
André, você se lembra do que a gente conversou antes de ela chegar? Lembro. O que você disse que ia falar com ela sobre os espaços da casa? Ele passou a mão no cabelo. Eu falei. Mas foi uma conversa rápida. Você sabe como ela é. Ela concorda na hora e depois não conecta mais o que foi dito com o que está fazendo. Eu respirei fundo. Essa frase específica, eu havia ouvido em variações diferentes ao longo de 12 anos de casamento. Ele era um homem bom, o meu marido. Presente, atencioso, que realmente me via na maior parte do tempo. Mas ele tinha esse ponto cego com a mãe dele, essa tendência de suavizar as coisas antes que chegassem a ela, de resolver pelo caminho mais curto. E o caminho mais curto, às vezes, significava eu engolindo algo que não devia engolir. Você não achou mais fácil não insistir? Eu disse. Ele ficou quieto. Eu continuei. Aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Não é escritório compartilhado, não é quarto de visitas, não é área comum. É onde eu coloco as coisas que importam para mim do jeito que elas importam. Aqueles tecidos na prateleira estavam enrolados daquele jeito porque era o jeito que minha mãe enrolava. Eu nunca desfiz porque eu não quero desfazer. A cadeira estava naquela posição porque de lá eu enxergo o pé de jabuticaba pelo ângulo certo de manhã cedo. Ele assentiu, ouvindo. Tem uma coisa que não é pequena, André. Eu parei porque precisava falar essa parte com cuidado. A caixa de madeira que estava sobre a mesa era da minha mãe. É onde ela guardava as linhas, as agulhas, os botões. Tem um bilhetinho com a letra dela lá dentro. Alguém pegou essa caixa, abriu, olhou o que tinha dentro e colocou em outro lugar com a tampa torta. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, eu vi que ele havia realmente entendido. O que você quer fazer? Ele perguntou. Quero conversar com ela amanhã de manhã, com calma, eu disse. Mas essa noite eu vou colocar tudo de volta. Quer ajuda? Ele perguntou. Vou sozinha, eu disse. Mas obrigada. Esperei a minha sogra ir dormir. Era quase meia-noite quando ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar. Fiquei mais 20 minutos na cama fingindo ler, só para ter certeza. Depois me levantei. Fui pelo corredor na ponta dos pés. Abri a porta do meu quarto de costura e acendi o abajur pequeno que fica sobre a mesa. Comecei pela máquina. Peguei o pano azul da cadeira e dobrei do jeito certo, com as dobras para dentro, como a minha mãe fazia, e cobri a máquina de volta. Passei a mão por cima do tecido por um instante, depois fui para a estante. Os tecidos enrolados eu desfiz um por um e tornei a enrolar do modo que estava, cada um com a dobra na direção certa, cada um ocupando o espaço que eu havia medido mentalmente para cada um. Não precisei pensar muito. A memória das mãos fez o trabalho. Movi a cadeira de volta para a posição certa, testei o ângulo, ajustei mais 2 dedos para a esquerda. Sentei por um segundo para confirmar. Sim. Dali, eu enxergava o pé de jabuticaba enquadrado pela janela, um pouco mais para a direita do centro, do jeito que eu gosto. Por último, fui até a prateleira debaixo da estante. Peguei a caixa de madeira com as 2 mãos, do jeito que eu sempre pego, com cuidado, como se ela fosse mais frágil do que é. Ajustei a tampa no encaixe certo. A coloquei de volta sobre a mesa, no lado esquerdo, perto da janela, no lugar onde a luz da tarde bate de um jeito específico que eu gosto de olhar quando entro no quarto. Fiquei olhando para ela por um tempo. Oi, mãe, eu pensei, desculpa o transtorno. Apaguei o abajur e voltei para a cama. Dormi com mais calma do que esperava. Na manhã seguinte, desci antes de todo mundo. Coloquei a chaleira para ferver, fiz café, peguei a minha caneca preferida, aquela de esmaltado verde que comprei numa feira de artesanato em Tiradentes, quando eu e o meu marido fomos comemorar 10 anos juntos. Fiquei em pé perto da janela da cozinha, olhando para o quintal enquanto o café esfriava um pouco. Quando ouvi os passos da minha sogra na escada, não me virei. Ouvi ela descer, caminhar pelo corredor, e então o silêncio que se seguiu enquanto ela passava pela porta do meu quarto de costura. Esperei. Depois me virei com a caneca na mão. Ela estava parada na entrada da cozinha com uma expressão que eu não conseguia descrever exatamente. Não era culpa, não era defensividade. Era mais como surpresa misturada com algo que ela estava processando por dentro. Bom dia, eu disse.
Você reorganizou de volta, ela disse. Não era pergunta. Reorganizei, eu disse. Tem café fresco, quer? Ela entrou na cozinha, pegou uma xícara do armário, se serviu, ficou do outro lado da bancada segurando a xícara com as duas mãos. Eu pus a minha caneca sobre a bancada e a olhei. Eu sei que você fez com boa intenção, eu disse. Eu te conheço há 12 anos e sei que é assim que você demonstra carinho. É fazendo, organizando, melhorando as coisas para as pessoas que você ama. Então foi por maldade. Mas aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. E cada coisa lá dentro está onde está porque eu coloquei ali de propósito. Quando você mudou as coisas sem me perguntar, mesmo que fosse para melhorar, você tirou isso de mim. Eu precisava que você soubesse. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu longo, mas talvez não fosse. A caixinha, ela disse por fim, com uma voz levemente diferente. A caixa de madeira era da minha mãe, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, eu vi que não era uma resposta sendo ensaiada. Era ela processando algo real. Eu não sabia, ela disse. Eu devia ter perguntado antes de entrar naquele quarto. Ela parou, pousou a xícara sobre a bancada. Eu faço isso. E eu percebi pelo tom que não era desculpa. Era ela tentando se entender em voz alta. Entro nos espaços das pessoas como se fossem meus. Sempre fiz isso. Na casa da minha mãe, na casa dos meus filhos, na casa das minhas amigas. Acho que estou ajudando, e não paro para pensar que a pessoa pode querer as coisas do jeito que estão, mesmo que para mim parecesse poder ser diferente. Eu a ouvi sem interromper. A dona Carminha da nossa rua, ela continuou. Me pediu para não entrar mais na cozinha dela depois que eu organizei as panelas dela por tamanho. Eu fiquei magoada na época. Achei que ela estava exagerando, mas agora eu entendo melhor o que ela devia estar sentindo. Eu respirei devagar. Eu não estou com raiva de você, eu disse. Só precisava ser honesta porque ficar quieta e esperar a semana passar não ia ser bom para nenhuma de nós duas. Ela assentiu com o tipo de aceno de quem chegou a algum lugar, não de quem está simplesmente concordando para acabar com a conversa. Posso pedir antes de qualquer coisa? Ela disse. Não precisa ser formal, não precisa ter cerimônia, só perguntar. Pode deixar comigo, ela disse. Ficamos em silêncio por um instante. Não foi um silêncio desconfortável. Foi o tipo de silêncio que vem depois que algo verdadeiro foi dito e ainda está assentando. Me desculpa pela caixa, ela disse. De verdade. Eu sei, eu disse. Ela pegou a xícara de volta, tomou um gole de café e então olhou pela janela da cozinha para o quintal lá fora. Esse pé de jabuticaba é lindo, ela disse. É, eu disse. Eu gosto de olhar para ele de manhã cedo. O meu marido desceu meia hora depois com aquela postura de quem desce preparado para encontrar uma situação difícil. Quando nos viu sentadas na bancada conversando sobre outra coisa completamente diferente, parou na entrada da cozinha com uma expressão que eu só conseguia descrever como alívio confuso. Café? Eu perguntei. Sim, ele disse com um sorriso pequeno que era mais gratidão do que alegria. Depois que a minha sogra foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou de lado por um segundo enquanto lavava a xícara. Correu bem? Ele perguntou. Correu, eu disse. Ele continuou me olhando com aquela expressão que ele às vezes tem e que eu não consigo nomear direito. Uma mistura de admiração e reconhecimento e algo mais fundo que fica embaixo das palavras. Eu devia ter segurado mais quando ela disse que ia dar só uma olhada no quarto, ele disse. Eu sabia que não ia ser só uma olhada e deixei passar. Eu sei, eu disse sem raiva, mas isso é algo que você pode mudar. Não é sobre ela ser como ela é. Ela vai continuar sendo. É sobre você aprender a dizer não quando precisa, mesmo que seja para a sua mãe, mesmo que seja incômodo. Ele sentiu devagar. Você acha difícil conversar com ela sobre essas coisas? Eu perguntei. Acho, ele disse. Tenho medo de magoar. Pus a minha caneca na pia e me virei para ele. André, você pode dizer as coisas com cuidado e ainda assim ser claro. Uma coisa não cancela a outra. O que você chama de não querer magoar é às vezes só não querer o desconforto da conversa. E aí o desconforto acaba ficando com outra pessoa, que geralmente sou eu. Ele me olhou por um momento longo. Você está certa, ele disse. Eu sei, eu disse e sorri.
Os dias seguintes foram diferentes. A minha sogra perguntava antes de qualquer coisa: posso pegar essa tigela? Posso colocar o livro aqui enquanto leio? Posso varrer a calçada ou você prefere deixar assim? Era uma mudança visível de hábito, um ajuste consciente que ela estava fazendo. E eu percebi que não era difícil para ela porque ela estava resistindo. Era um pouco difícil porque o hábito era antigo e automático, mas ela estava realmente tentando. E então aconteceu algo que eu não esperava. A gente ficou mais próxima. Tem algo que acontece quando você para de fingir que está tudo bem. O espaço que era ocupado pela tensão sem nome fica livre para algo mais real. E no lugar da tensão veio conversa de verdade. Numa tarde em que o meu marido havia saído para resolver umas coisas, a minha sogra e eu ficamos na sala tomando café com leite. Ela me contou coisas que eu não sabia sobre a infância do meu marido, sobre o que foi crescer com um pai que trabalhava por temporadas em outros estados, sobre como ela havia aprendido a cuidar dos espaços, porque era a forma que ela encontrou de manter a casa parecendo intacta quando o marido dela não estava. Arrumando as coisas, ela sentia que controlava alguma coisa que não tinha como controlar de verdade. Eu ouvi com atenção de verdade, não com metade da atenção reservada para o que eu estava sentindo. Ouvi porque ela estava me contando algo real sobre ela mesma, e isso merecia a atenção. Eu falei sobre a minha mãe. Não tudo, porque algumas coisas ainda travam na garganta quando eu tento falar, mas falei o suficiente para que ela entendesse por que a caixa importava. Ela ouviu sem interromper, sem apressar, sem dizer, você precisa seguir em frente, ou qualquer uma daquelas frases que as pessoas falam com boa intenção, mas que chegam erradas. Ela apenas ouviu. No final da tarde, quando o sol estava baixo e o quarto tinha aquela luz dourada que eu gosto, a minha sogra me perguntou se ela podia entrar no quarto de costura. Pode, eu disse. Ela entrou devagar, olhou para tudo, ficou um tempo de olho na janela e no pé de jabuticaba enquadrado lá fora. Agora eu entendo, ela disse. Entendo por que a cadeira fica ali. Ela olhou para a mesa, para a caixa de madeira no lado esquerdo. Como ela era? Ela perguntou. Eu segurei minha xícara com as duas mãos, olhando para a caixa. Era uma mulher que ocupava os espaços com leveza, eu disse. Mas quando ela dizia algo de verdade, você sentia no ar inteiro. A minha sogra ficou quieta por um momento. Você tem algo dela além da caixa? Ela disse. Eu sorri um pouco. Tenho aquele jeito de não conseguir deixar as coisas tortas, eu disse. Ela era assim também. Qualquer quadro levemente inclinado, ela já estava ajeitando. Minha sogra deu uma risada baixa. Meu marido era assim com as plantas, ela disse. Morreu com 20 vasos no quintal de Valadares e eu tive que aprender a regar todos porque não tive coragem de deixar nenhum morrer. Ficamos em silêncio por um instante. As duas naquele quarto pequeno, eu na cadeira e ela perto da estante, com o pé de jabuticaba lá fora e a luz da tarde entrando pela janela. Naquela última noite, jantamos juntas. A minha sogra quis fazer o frango ensopado dela, aquele que eu nunca consegui reproduzir em casa, por mais que tentasse. Eu fiz um arroz de forno que aprendi com a minha avó materna, com queijo por cima e uma camada fina de milho que minha mãe sempre acrescentava e que não está em nenhuma receita que eu já vi, mas que faz diferença. A cozinha ficou pequena com os três, o meu marido tentando ajudar e sendo gentilmente dispensado pelas duas. A gente ria de alguma coisa, não me lembro mais do que. Uma história da minha sogra sobre uma confusão que ela havia se metido tentando arrumar a bolsa de uma amiga sem avisar durante uma viagem de ônibus. O meu marido nos observava da entrada com um sorriso de quem está vendo algo que não sabia que precisava ver. O jantar foi bom. O frango dela com o arroz de forno não é uma combinação que alguém planejaria, mas funcionou. E os três comemos demais e ficamos à mesa até tarde falando de coisas sem importância, que é o tipo de conversa de que eu mais gosto. No dia seguinte, levamos a minha sogra à rodoviária. Na hora de embarcar, ela me abraçou de um jeito diferente do abraço da chegada. Foi um abraço mais quieto, o abraço de quem está indo embora depois de ter ido a algum lugar que não estava no mapa. Obrigada por ser honesta comigo, ela murmurou no meu ouvido. É mais fácil quando as pessoas falam do que quando ficam quietas e fingem. É mais difícil também, eu disse. Mas vale-me. Ela recuou e me olhou. Vale muito mais, ela disse.
No caminho de volta, o meu marido ficou em silêncio por um tempo e então falou, sem tirar os olhos da estrada. Eu preciso aprender a ter essas conversas com ela, antes de as coisas chegarem até você. Não é justo da minha parte esperar que você resolva o que eu deveria ter resolvido. Eu o olhei. É um exercício, eu disse. Não acontece de uma vez, mas o fato de você enxergar já faz diferença. Ele assentiu. Como você aprendeu a fazer isso? Ele perguntou. A dizer as coisas sem perder o afeto. Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder. Me machuquei em silêncio por muito tempo. Segurei as coisas achando que falar ia estragar tudo. Até que um dia percebi que não era o falar que estragava, era o segurar. Não de uma vez, mas aos poucos. Como umidade na parede. Você não vê acontecendo, mas um dia olha e o estrago está feito. Ele ficou quieto. A gente pode ter conflito com as pessoas que ama, eu continuei. Conflito não é o fim do afeto. Às vezes é o começo de um afeto mais honesto. Ele estendeu a mão e pegou a minha sobre o banco. Ficamos assim pelo resto do caminho. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu quarto de costura. Sentei na cadeira, na posição certa, de frente para a janela. O pé de jabuticaba estava lá, um pouco mais carregado do que quando eu cheguei nessa casa, ou talvez eu estivesse simplesmente prestando mais atenção agora. Olhei para a estante com os tecidos no lugar, para o abajur no ângulo certo, para a caixa de madeira no lado esquerdo da mesa com a tampa encaixada direito. Fiquei lá por um tempo sem fazer nada, só existindo naquele espaço que era meu. Depois peguei o celular e mandei mensagem para a minha amiga Patrícia. Ela foi embora. Deu tudo certo? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Melhor do que eu esperava, eu disse. Ela demorou um pouco mais para responder dessa vez. A resposta, quando chegou, era uma mensagem longa que terminava com: eu sabia que você ia conseguir. Você tem esse jeito de enfrentar as coisas sem perder a delicadeza. Eu fiquei olhando para essas palavras por um tempo. Não é bem isso, eu pensei. É mais que eu aprendi que evitar tem um custo, e decidi que esse custo não vale mais. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher que não sente medo. Eu senti medo antes de conversar com a minha sogra naquela manhã. Medo de parecer controladora por causa de um quarto pequeno com uma máquina que não funciona. Medo de ela ir embora magoada e isso ficar entre mim e o meu marido por meses. Medo de estar exagerando, de estar fazendo grande uma coisa pequena, porque tem uma voz dentro da gente, especialmente das mulheres, que fica perguntando se você não está sendo dramática, se você não devia simplesmente deixar passar, se o espaço que você ocupa realmente merece tanto defender. Esses medos são reais, eu o sinto. Mas aprendi aos 40 que medo é informação. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que fazer com essa importância. O que eu fiz foi falar com cuidado, sem crueldade, sem acusação, mas sem engolir. E o mundo não desabou. A minha sogra não foi embora com raiva. O meu casamento não rachou. O meu marido não se fechou em defesa da mãe. O contrário aconteceu. Algo ficou mais firme, mais real, mais honesto. Tem uma coisa que a minha mãe costumava dizer e que eu não entendia direito quando era mais nova. Ela dizia que o espaço que você cuida diz muito sobre como você cuida de você mesma. Eu achava que ela estava falando de arrumar a casa, de ter organização, de manter as coisas no lugar. Fui entendendo com o tempo que não era isso. Ela estava falando sobre limites, sobre saber onde você termina e onde o outro começa. Sobre entender que defender o seu espaço não é egoísmo, é o gesto mais básico de respeito próprio que existe. E quando você faz isso com honestidade, sem briga, você cria espaço para que as relações ao seu redor fiquem mais honestas também. Casa não é sempre um lugar onde tudo é tranquilo. É onde as pessoas podem dizer, isso importa para mim, sem precisar se desculpar por isso. Onde os erros podem ser reconhecidos sem sacrificar o afeto. Onde 2 adultos podem se olhar depois de uma conversa difícil e ainda reconhecer quem o outro é. Eu quero esse tipo de casa, sempre quis, e estou aprendendo aos 40 que construir esse tipo de casa começa com a coragem de ser honesta. Primeiro consigo mesma sobre o que eu realmente sinto. Depois com as pessoas que eu amo sobre o que eu realmente preciso. Não é fácil,
mas é o único jeito que eu encontrei de evitar acordar daqui a 10 anos, num espaço bonito que não me reconhece mais. O meu marido apareceu na porta do quarto de costura. Ficou ali por um segundo me olhando na cadeira. Quer tomar um café? Ele perguntou. Quero, eu disse. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei mais um instante, olhando pela janela para o pé de jabuticaba, para a luz da tarde que começava a mudar de ângulo e para a caixa de madeira no canto esquerdo da última prateleira. Depois me levantei e fui fazer café com ele.